Bom, pessoal, nos últimos anos, nós temos passado por alterações climáticas extremas. Ondas de calor tomam conta do nosso país, né? E, ao mesmo tempo, enchentes assolam cidades brasileiras e queimadas deixam a floresta amazônica em sinal de alerta. Então, diante desse cenário crítico, as políticas governamentais e a postura de grandes indústrias frente à situação necessitam de mudanças. Nesse contexto, as fontes renováveis de energia emergem como uma alternativa cada vez mais promissora e necessária para não agravar a nossa situação, uma vez que a adoção de uma política sustentável oferece uma saída para a crescente demanda energética. Impulsionadas por tecnologias como o armazenamento de energia e a colocação de turbinas eólicas em alto mar, as vantagens das fontes renováveis são vastas e pavimentam o caminho para uma transição energética mais rápida e eficaz. Mas, para superar os obstáculos que ainda travam o avanço do consumo por fontes renováveis e reforçam a dependência contínua de combustíveis fósseis, é preciso investir não só em políticas públicas, né, mas também em acordos mundiais e em educação e inovação. Por isso, hoje, quais são os maiores desafios que temos pela frente para superar essa crise climática? As respostas você vai conferir agora em mais um episódio do Way2Cast. Olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Esse é o Way2Cast, nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Thaís Cibele e no episódio de hoje vamos conversar sobre os desafios que temos pela frente para encarar a crise climática, que já causou aí, né, tantos transtornos no Brasil em 2023. E acende também um sinal de alerta em vários países ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. O Way2Cast está disponível nas principais plataformas de streaming. Basta você acessar o nosso site e colocar no menu Especiais para encontrar as plataformas e todos os episódios. Eu convido você também a nos seguir no nosso LinkedIn. Nosso arroba está aqui na descrição desse episódio. E também a conhecer o nosso blog, way2.com.br/blog. Lá você encontra diversos conteúdos especializados sobre o setor elétrico, tecnologia e inovação. Bom, antes de iniciar o nosso bate-papo sobre a crise climática e a relação desse assunto com a geração de energia renovável, eu gostaria de convidar aqui o Pedro Regoto, especialista em mudança climática da Climatempo, para se apresentar. E em seguida também a Maju Martins e a Yasmin Souza, da Way2. Olá, Thaís. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês, né, para a gente fazer esse bate-papo e fazer essa discussão que é muito necessária. Bom, falar um pouquinho de mim bem rápido. Meu nome é Pedro Reguto, eu sou meteorologista de formação, né, tenho graduação e mestrado na área de mudanças climáticas, mas com foco em meteorologia. Também sou aluno de doutorado hoje no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, voltado também para essa área. E, atualmente, eu sou supervisor técnico de operações no setor de energia dentro da Climatempo. Então, tenho um certo background aí de mudança climática, bem voltado, né, hoje em dia para o setor elétrico. Então, realmente, eu espero poder contribuir, né, e fomentar um pouco essa discussão. Boa, Pedro. Vou me apresentar aqui também. Eu sou a Maria Júlia, do time de marketing aqui da Way2, marketing relacionado com os nossos clientes, né, nossos parceiros. Sou publicitária em formação ainda, né? E também acompanho a minha colega Thaís, do nosso time de marketing, também aqui dentro do. Então, eu sou Yasmin Souza, eu sou formada em engenharia elétrica, sou coordenadora aqui do Centro de Operação da Medição na Way2, onde a gente faz gestão de medição de faturamento e medições climatológicas para.
Bom, pessoal, todos nós sabemos que a questão atual da situação climática é agravante em todo o mundo. Vimos as temperaturas subirem no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil, com recordes de temperatura, inclusive aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, batendo em torno de 60 graus de sensação térmica. Ah, Também presenciamos fortíssimas chuvas que causaram estragos e ocasionaram alagamentos e deslizamentos de terra com muita força em cidades do sul do país. Então, para iniciar o nosso debate aqui no H2Cast, gostaria de ouvir do nosso convidado Pedro uma breve contextualização sobre a crise climática, com viés mais técnico do que vem acontecendo. E, Pedro, quais são os principais desafios que temos pela frente com relação a esse assunto? Vamos lá, Yasmin. Isso aí é bem importante a gente entender para começar a esquentar aqui o- esse assunto. A crise climática, ela nada mais, nada menos que ela é proveniente do que começa por ali. E antes de tudo, é importante a gente entender o seguinte: a Terra ela passa por dois grandes ciclos naturais. E vejam que eu vou destacar algumas palavrinhas aqui: natural, antrópico, por exemplo. Dois ciclos naturais, a gente chama de aquecimento e um ciclo de resfriamento. Sabe que a gente já conhece a Era do Gelo, já vimos os filmes lá, tudo mais, Frozen, isso tudo? Isso é verdade. Não é verdade exatamente do filme, mas é verdade que existe sim um período, né, geológico que a gente passa, conhecido como Era do Gelo, né, esse ciclo de resfriamento. Todo esse ciclo de tanto aquecimento e resfriamento, a gente está falando de 100 mil anos. A gente vive quase 100 anos, né? São 100 mil anos para isso acontecer. Na atualidade, a gente já está numa fase de aquecimento natural. Então, tira o ser humano da jogada, da equação, a Terra ela iria aquecer naturalmente. Então, a gente tem esse fator. Qual é o grande que é mais, né? Qual é a grande questão que hoje é tanto debatido? Qual é a forçante antrópica nessa equação? Então, muito do que a gente vem observando de dados, de estações meteorológicas, né, dos produtos que a gente tem disponíveis na atualidade, que a gente olha para 50 anos atrás, 60, até ou 100 e por aí vai, a gente vê que o, a aceleração, a taxa de mudança, ela está numa taxa a qual nunca foi visto antes. Então, como eu falei, existe o período de aquecimento natural. Só que agora a gente está com um incremento muito grande, que é como se fosse assim: você vai sair com um carro, você bota o pé no acelerador. Mas agora, em vez de você botar o pezinho no acelerador, você bota um pezão no acelerador. Você acelera de verdade, fazendo essa analogia, essa brincadeira. Então a gente está com o pé lá no acelerador, no aquecimento. E aí isso faz com que muitas mudanças no clima sejam mais rápidas do que a gente já viu na história climática. Então, a mudança climática em si é muito impulsionada por esse planeta mais quente. O planeta mais quente é um planeta mais energético, tem mais energia, mais agitado. E sempre que a gente pensa nisso, a gente tem que pensar no seguinte: o planeta Terra está o tempo inteiro, nesse momento que a gente está gravando, que a gente está fazendo esse podcast, que a gente está pensando, ele está se equilibrando. Aonde está mais quente, tem um lugar mais frio, aonde tem uma pressão mais alta, tem uma pressão mais baixa, e por aí vai. Então, imagina agora um planeta mais agitado, um planeta mais com energia, para ele fazer essas trocas mais abruptamente. Ele quer fazer mais rápido. Tá muito frio agora, tem que trazer muito quente, e por aí vai. Então, quais são o resultado disso? Quais são as consequências? São frentes frias mais intensas, são temperaturas que nunca caíram tanto, caírem mais de 20 graus de um dia para o outro, de uma hora para outra cai 15 graus, com alguns eventos mais extremos, chuvas mais extremas, acontecendo mais rápidas, períodos de seca mais prolongados. Então, você tem vários aspectos climáticos e que acontecem simultaneamente. Vamos botar aqui na atualidade, pensando a nível de 2023 no Brasil. A gente está com o norte e nordeste do Brasil, uma seca muito prolongada, uma seca muito intensa. Só que a gente faz uma viagem, vai lá para o sul está debaixo d'água. A gente pensa agora em temperatura, a gente está com um Brasil, não só um Brasil, um planeta Terra, superaquecido, fervendo, né? As águas, a temperatura da superfície do mar fervendo.
tudo isso vão trazer consequências que não são iguais para todas as regiões do planeta e até mesmo não são iguais para o Brasil, como a gente tem visto agora. Então, o ciclo que existe de aquecimento, resfriamento, mais chuva, menos chuva, ele vai continuar a existir, só que a variação ela começa a ser mais brusca, ela começa a ser mais intensa e muitas das vezes mais rápida. Eu tenho um ano super chuvoso, no outro ano já está super seco. Então, esse tipo de variabilidade que a gente tanto fala na meteorologia, no clima, ele tem ficado maior, tem ficado mais intenso. E aí a gente entra no aspecto de desafios. A gente fala muito de geração, geração hídrica, geração eólica, geração solar. Vamos colocar essas três grandes matrizes hoje de geração renovável. A hídrica, ela é muito favorecida com mais chuva, obviamente. A eólica, mais vento. Solar, mais sol, vamos dizer assim, entre aspas. Só que a gente tem um aspecto hoje no sul chovendo muito, beleza, positivo, só que todo o extremo, ele nunca é positivo, a gente pode fazer analogia até para as nossas vidas. Beber água é importante, mas se você se encharcar de água, você pode passar mal, né? Então, isso acontece muito no sul. As usinas estão tendo que verter a água, elas têm que parar, tomar algumas decisões que ela vai ter que parar de gerar porque está com água em excesso. E aí você chega a um ponto que também não é positivo. Aí está faltando água no norte, está faltando água no nordeste. Beleza? Aí você fala do vento. Hoje a gente está numa situação onde a gente teria uma disponibilidade de recurso eólico maior, porque tem menos chuva, que existe essa relação interessante. No Nordeste do Brasil, isso não é válido para o Sul, mas no Nordeste dele, muita chuva, pouco vento, pouca chuva, mais vento. Só que a gente tem outros fatores, e a meteorologia ela é linda porque é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é até difícil de explicar. Então você tem menos chuva, você fala, opa, vou ter mais vento, só que não está tendo mais vento, porque você tem fatores que estão acontecendo no Oceano Atlântico que estão também derrubando um pouco os ventos no Nordeste. Aí você fala da energia solar. Beleza, eu tenho menos chuva, eu tenho menos nuvem, eu vou ter mais sol, mais irradiância solar chegando nas minhas placas. Só que eu também tenho uma temperatura lá no teto. E a gente sabe que as placas elas são feitas para operarem num determinado limiar de temperatura. A gente passa um determinado limiar que ela começa a perder geração. Então a gente está num mundo, num planeta, onde tudo acontece ao mesmo tempo, em diferentes regiões do país, aonde você tem excesso de chuva, que por um tempo é bom, mas chega em um determinado momento é ruim, que eu paro de gerar. E isso que eu estou entrando só no aspecto de geração. Se a gente entrar no aspecto de transmissão e distribuição de energia, é só problema. Muita chuva, desligamento de energia, muitos raios. Chuva está atrelado a tempestades, muitas das vezes, que está atrelado a mais raios, maior probabilidade de desligamento. A distribuição sofre muito com isso. A transmissão sofre muito com isso. Tem um impacto financeiro muito grande para o setor atrelado também, isso especificamente no Brasil. Aí você entra no aspecto de mudanças em padrões de eventos extremos, rajadas de vento que a gente antigamente via, mas com uma probabilidade muito menor, uma frequência muito menor. Então os cabos começam a encostar um no outro, pum, desligamento, curto-circuito. Isso tem acontecido com maior recorrência nos últimos anos em várias regiões do Brasil. Então a gente está aí com realmente panoramas climáticos super desafiadores do ponto de vista de geração, transmissão e distribuição, fora quando a gente entra na própria regulação e na própria questão de manutenção, a operação do nosso sistema, a gente falando de ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é difícil até fazer uma previsão hoje do recurso eólico e do recurso solar, tem uma previsibilidade menor. E aí isso faz com que, muitas das vezes, a gente tenha aqui, o ONS, a gente não, né? O ONS, parque eólico. Yasmin, você tem um parque eólico. Então, Yasmin, você vai ter que parar de gerar agora, porque a gente está com baixa demanda nesse momento, a eólica está bombando, a solar está bombando,
a gente tem que parar por questões de segurança no sistema de transmissão. Então, a gente tem toda uma complexidade realmente que não cabe somente a um agente, né? É todo o setor integrado que hoje a gente tem que conviver com isso e não espera que ano que vem vai melhorar. Na verdade, as projeções indicam, quando a gente fala de 10, 20, 30 anos para frente, que essas oscilações climáticas só tendem, na verdade, a piorar. Bom, muito bom, Pedro. Obrigada. E realmente, né, muito pertinente esse assunto. E quando a gente fala de aumento, né, de temperatura, então, um dado bem preocupante aqui trazido pelo mais recente relatório sobre a lacuna de emissões do Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, mostra que a gente está caminhando, né, o mundo está caminhando aí para um aumento, um aquecimento de 2,9 graus mesmo levando em conta, né, o cumprimento das atuais políticas climáticas que a gente já tem hoje, né? Bom, você já comentou um pouquinho sobre esse aquecimento, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais o que esse aumento vai representar, quais as consequências que a gente tem aí pela frente com esse crescimento de temperatura, né? Além do que a gente já comentou aqui agora, né? Essa variação brusca aí de calor, frio, enfim, o que mais pode causar aí pra gente? Vamos lá, Yasmin. Esses números, até quando a gente pega Acordo de Paris, 1,5, 2 graus Celsius, são números que muitas das vezes, como você mesmo mencionou, parece pequeno, parece pouca coisa. Mas eu adoro fazer uma analogia que eu acho que é fantástico. Vocês já estão vendo que eu adoro fazer essas Muito analogias. bom. Mas é que eu acho que fica um pouco mais fácil, mais palpável, né, das pessoas entenderem. Eu não sei se vocês já fizeram esse experimento em casa, mas eu já fiz bastante para eu chegar nessa conclusão. Ar-condicionado no seu quarto. Quem tem ar-condicionado no quarto, a gente tem uma temperatura agradável individual. Para mim, é uma temperatura aqui que eu estou tranquilo, tô com essa vestimenta aqui, pode ser 22 graus. Mas talvez para vocês, bem, você pode ser uma pessoa mais calorenta ou mais friorenta, não sei, que para você 22 graus já está muito frio ou ainda está super calor. Mas, vamos dizer assim, uma temperatura ali, quase CNPP, condições naturais ali de temperatura e pressão, está falando quase 24. 24, de uma maneira geral, uma temperatura bem agradável, né? Você não está calor, você não está com frio. Só que, quando a gente... Da onde que eu estou querendo chegar nisso, né? Se a gente for gradativamente, a gente pega essa temperatura e bota ali 24 graus Celsius no ar-condicionado. Chega um determinado tempo, o ar-condicionado vai atingir aquela temperatura do ambiente. Aí a gente vai e faz o seguinte, Yasmin, a gente vai e começa, vamos começar assim, vamos diminuir. De 24 eu vou botar 23. Aí você espera um pouco, aí vamos supor que demora uma hora para você resultar alguma coisa. Provavelmente, muito provavelmente, se você não for fora da curva, você não vai sentir tanto. Aí você bota 22. Aí você entendeu, aí você vai diminuindo. Só que você não vai diminuindo rápido, você vai diminuindo bem devagar. Você vai sentir. Mas o 24 para 23, muito provavelmente você não vai notar. Ou vai ser uma bem de levinho. Aí você vai para o 22. Aí você começa a notar, talvez, daqui uns 3, 4 graus de diferença. E você vai demorar a notar isso. Aí você, pô, agora eu preciso de pegar um casaco, botar uma blusa e tal. Isso serve também para se a gente fosse aumentar. Qual é a analogia que eu faço? É muito diferente de a gente sai de 24 e vai gradativamente diminuindo ou aumentando, do que eu sair de 24 e vim e toma 18. Daquele intervalo de uma hora ou meia hora, vocês rapidamente, oh, preciso pegar um casaco aqui. É uma mudança abrupta. Uma coisa é uma mudança bem gradativa ao longo do tempo. O que eu estou falando de horas ou minutos, pensa na Terra como anos, décadas e... Entendeu? É uma mudança abrupta num intervalo curto de tempo. E quando a gente pensa nesses números também, então, só para a gente ter isso em mente, quando a gente pensa nesses números, a gente está pensando em média no planeta Terra. Quando a gente fala de 1,5 lá do Acordo de Paris, é 1,5 de aumento em relação às condições pré-industriais, lá de 1850, para o planeta Terra como um todo.
Mas na minha casa, pode ter certeza que não é 1,5, pode ser 2,5, pode ser 3, na sua pode ser 3,5, na 4, né? É, e aí, o que eu quero ressaltar? Quando a gente sente de fato alguma consequência mais severa, a gente não está falando mudança em média, a gente está falando mudança no extremo. É uma rajada de vento muito intensa, num curto intervalo de tempo. É aquela chuva torrencial que ela dura 5 minutos, mas caiu o mundo. É aquela tempestade de raios que aconteceu junto com essa chuva em muito pouco tempo. Ou eu vou para um outro lado, que é uma onda de calor muito prolongada, que a gente viveu aí em novembro de 2023, né? É um período de seca muito prolongado, não é nada em média. Consequências mais severas é extremo. Quando a gente fala que vai mudar, pode chegar a 3, pode chegar a 1,5, 2 graus Celsius em média, isso é em média, nos extremos é muito mais do que isso. Porque sempre, aí a gente volta para a aula de estatística, né? Sempre que a gente vai calcular uma média, é sempre para baixo. Os valores lá do topo, lá em cima, eles vão ser reduzidos lá embaixo. Então a gente teria que ver até a média e o desvio padrão, para a gente ver realmente o extremo de fato. E isso vale, a gente está falando muito sempre de calor, né? Mas Uhum. lembra comigo o seguinte: no ano passado, em 2022, em novembro de 2022, a gente teve pela primeira vez registrado no Brasil neve na Serra Catarinense. Então, tudo que eu estou falando de mudança em extremo, ele serve também não só para o extremo positivo, calor, mas para o extremo frio também. Então, essa loucura climática, ela acontece em todas as pontas. Muito mais para o que a gente entende de calor, sim, concordo. O calor ele é muito mais evidente, mas quando a gente tem algum aspecto muito específico de um determinado dia, de um determinado ano, pode acontecer igual aconteceu na Serra Catarinense em novembro de 22, que caiu neve aonde a gente está falando em novembro, né? Sim, Longe de pensar nisso. bem fora do Entendeu? comum, né? Exatamente. É. E recente, né, esse recente relatório aí, e o que foi divulgado pela Agência Internacional de Energia, falou justamente desse calor recorde, né, que teve. E também o crescimento das indústrias, que são responsáveis aí por levar o aumento, né, da demanda de energia. E aí, nisso tudo, né, nisso tudo que a gente falou, enfim, e também nesse vasto crescimento aí de indústrias, fica bem clara a necessidade de duplicar o ritmo de melhorias, enfim, e voltados para a eficiência energética, né? E aí, resgatando um pouquinho do que você comentou ali, até do nosso sistema interligado, enfim, da capacidade, né, do nosso sistema. E esse é um cenário que vai contribuir aí, né, para o agravamento da crise climática e que destaca a necessidade de olharmos mais para essas ações mais sustentáveis, a fim de suprir essa demanda crescente de energia. E quando a gente aborda esse tema, a influência das fontes renováveis pode ser crucial para mitigar esses impactos ambientais. E, bom, a parte de renováveis, né, ela está em expansão aí no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente, né? A gente vê um crescimento bem grande aí em eólica, em solar inclusive, né? Que expandiu muito esse ano, então até agosto aí tivemos 7 gigawatts de queria, né, que você comentasse um pouquinho se você concorda com isso que eu comentei, né, nesse agravamento e também dessa questão da capacidade energética brasileira e se as fontes renováveis elas podem contribuir para esse cenário. Perfeito, Yasmin. Eu concordo, mas a gente tem vários pontos complexos a serem trabalhados desde então. No último, se a gente pode dizer apagão, não sei se pode dizer apagão, mas quase apagão talvez, que a gente teve. Você lembra, Yasmin? Eu não lembro agora qual foi o mês exatamente. Foi outubro, se eu não me engano, né? Outubro, foi setembro ou outubro, né? Por ali, Uhum. de 2023, que a gente teve um problema, né? E assim, quando a gente para pensar nesse contexto de maior demanda por energia, maior carga, maior temperatura, principalmente, né?
Hoje a gente tem várias distribuidoras de energia que estão tendo vários problemas de sobrecarga, não estão dando conta. Então a gente tem um problema muito grande de infraestrutura no setor elétrico. A transmissora não suporta, né? Os cabos não suportam devido ao calor. Calor você tem efeito Joule, dissipação térmica. Aí você tem um limite de segurança que tem que ser trabalhado para transportar uma quantidade X de energia. Você tem um panorama de eólica tá bombando no Nordeste, mas exclusivamente no Nordeste, aonde vários meses supre toda a demanda, né? De energia. Na verdade, é mais do que 100%. Então, vamos exportar essa energia para o Sudeste, e por aí vai, que é o principal submercado consumidor que a gente tem no Brasil. Só que a gente tem um problema de limitação por segurança, né? Senão pode cair a rede. Então, veja que a gente tem vários problemas de infraestrutura hoje. Como que a gente melhora essa eficiência? Como que, num cenário onde a eólica e principalmente a solar não estão parando de crescer, muito pelo contrário, a gente vai colocar mais eólica no sistema, mais solar no sistema principalmente. A transmissora deve estar preocupada. Bastante, bastante. O setor de transmissão hoje, a gente pode entender como se fosse um gargalo, um gap que a gente tem de transportar toda essa energia. Se a gente hoje está numa situação onde a gente não já está dando conta, se a gente bota mais, fica mais difícil. Mas, lógico, as coisas têm que andar juntas. Ah, não é por isso que eu vou parar. Ah, então, o solar, eólica, para tudo. Não, vamos embora. Só que a transmissora, e aí eu entro no aspecto também da distribuição, porque a distribuidora é o que vai estar na ponta para o cliente, né? Só salvo algumas grandes indústrias que conseguem receber diretamente ali da transmissora, mas a maior parte do Brasil recebe da distribuidora. A distribuidora também tem um papel muito importante de infraestrutura nisso. Ela também tem que aguentar. E aí a gente, aí olha que bonito, né? Bonito, talvez para a gente aqui. A gente tem todo um panorama que traz uma complexidade muito grande para esses dois setores. A geradora vai estar gerando. A transmissora tem que transmitir maior parte dessa energia, porque senão é uma geração que vai ter que parar. Aí olha a cascata, aí o ONS tem que chegar e falar: parque solar, pare, parque eólico, pare. Eles perdem dinheiro, ninguém quer. Eu sei que o ONS não quer fazer isso. Ninguém quer que o parque eólico, o parque solar fique parado, mas muitas das vezes, por segurança, tem que ficar parado, tem que deixar de gerar. Aí você gera um problema lá de planejamento orçamentário, financeiro, para as renováveis. Mas tem esse ponto da geração. Aí você tem um ponto onde no norte as hidrelétricas estão sofrendo com menor geração. Então tem esse ponto também. Uhum. Aí um outro ponto é a questão da transmissão que a gente falou agora. Esse gargalo que a gente tem que melhorar essa eficiência de alguma maneira. Não sou especialista aqui, mas eu vejo que a gente tem que otimizar e trazer, eu não sei, uma nova tecnologia, mais linha, não sei exatamente como, mas eu vejo mais ou menos nesse caminho, melhorar essa eficiência de transmissão, para a gente poder transportar mais energia, que é senão a conta não fecha, né? E a distribuição também tem que atuar. Ela tem que conseguir distribuir mais essa energia que vai vir mais da transmissora. E aí você bota nesse cenário de onda de calor extrema que a gente tem vivido com maior frequência, tanto a transmissora, mas principalmente a distribuidora, sobrecarga. É todo mundo ligando ar-condicionado, é a indústria crescendo e demandando mais energia. Aí você chega um pico, pum, curto-circuito, para. E ninguém quer isso. Não é bom para ninguém, não é bom para a ANEEL, para a nossa agência regulatória, não é bom para o ONS, muito menos para o setor, e principalmente para a gente, CPF, que está na nossa casa, querendo às vezes trabalhar, querendo fazer as coisas e você tem um corte de energia. Então, é positivo, a gente não pode parar de crescer, mas eu acho que tem que caminhar juntos. A Uhum. parte de infra, transmissão e distribuição com a evolução realmente crescente que a gente está tendo, quase que exponencial, né, muitas das vezes, até mais que exponencial, da solar e eólica.
Não só o sistema, né, precisa ser interligado, mas todo o crescimento precisa ser interligado também, né? Não Exatamente. basta a geração crescer, todo o resto tem que crescer juntos, né, para Exatamente. comportar. E só corrigindo aqui, né, eu tinha comentado do apagão ali em novembro, foi em 15 de agosto, tá? Então, o 15 tempo dias. passou Boa. rápido aí, passou rápido, passou rápido. Muito bom, pessoal, e muito pertinente também, Pedro, sua colocação. Bom, e é incrível, né, estar aqui e poder ouvir vocês, que são especialistas sobre o assunto, ainda mais sobre um tema tão relevante, principalmente nos dias atuais, né. E agora chegou um momento do nosso quadro Dado Destaque, que é um momento que a gente traz números e informações relevantes sobre o tema que a gente está conversando. E hoje quem vai trazer esse dado para a gente será a Maju. Tudo bem, Maju? Oi, gente. Bom, tô adorando aqui a conversa, acho que tá sendo bem legal, assim, para adquirir conhecimento principalmente, né? É muito bom, assim, ver um meteorologista falando com propriedade sobre o assunto, né? E o dado que eu quero trazer para essa discussão está relacionado à COP28, né? Que aconteceu em novembro e dezembro desse ano lá em Dubai, onde, na ocasião, o Brasil e outros 118 países assinaram um acordo se comprometendo a triplicar a produção de energia renovável até 2030. O documento assinado ele prevê que os países devem trabalhar em conjunto, né, para aumentar a capacidade renovável global até os 11 mil gigawatts, né, em comparação com cerca de 3.400 gigawatts atuais. E eu gostaria de saber de você, Pedro, com que olhos que você enxerga essa meta, assim, né? A sua opinião pessoal, enfim, enquanto profissional também, é possível que ela seja alcançada? E quais os principais desafios que você enxerga que o Brasil e até os outros países envolvidos, né, podem enfrentar ali para atingir isso que foi proposto? Bom, Maju, isso aí é de extrema importância ter essas metas. Sem meta a gente não tem foco, né, para fazer a coisa andar, para fazer acontecer. Normalmente, assim, pelo histórico, né, as metas são sempre um pouco ambiciosas, mas isso é bom porque aí todo mundo trabalha ao máximo, pelo menos deveria, para atingir aquela meta. Bom, como a gente vem falando, o Brasil, primeiro, né, ele é muito privilegiado geograficamente, territorialmente, né? Se você pegar ao longo do planeta, se eu não me engano, ele é o mais privilegiado em termos de extensão continental, extensão marítima e os diferentes climas que a gente tanto falou aqui. A gente tem uma geração hidrelétrica que ela é muito, muito grande, que é totalmente comparativo com a da China, por exemplo, mas aí a gente olha para a geração eólica, o Brasil bomba com geração eólica, tem um potencial enorme com o solar, né? Principalmente no Nordeste, Sudeste, tem Centro-Oeste também, tem muito a ser explorado. Quando a gente fala ainda em eólica, hoje não é mais realidade do Brasil offshore, mas a gente ainda tem muita coisa para crescer onshore, tem muita terra, mas é lógico que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com os aspectos ambientais. Existem vários lados negativos de uma instalação eólica que as empresas, eu sei que elas têm que se comprometer, né? Então tem esse lado também, tem esse balanço que tem que ser feito. E como eu falei, a gente não tem nenhum offshore ainda. Então a gente tem todo um vasto oceano, né, para a gente explorar da melhor forma possível. Também não adianta explorar sem ter aspectos regulatórios bem decididos. Essas tomadas de decisão têm que ser bem feitas para a gente também não sair à torta e à direita, né? Instala o parque aqui. E depois tem várias outras consequências que aí a gente tem que sempre correr atrás do prejuízo. Então, já que a gente ainda não tem, vamos fazer direitinho, vamos fazer com cautela, né? Para fazer direito. Então, o Brasil ele já é majoritariamente renovável, sempre foi na sua essência e cada vez mais vai se tornando. Tem muito chão ainda para rolar, é, tem um potencial ainda muito grande, principalmente quando a gente fala de geração eólica offshore, ainda onshore também, e solar. Fora que eu ainda nem mencionei aqui a parte de hidrogênio verde, né? Que hidrogênio verde também é algo bem inovador, que já está começando a entrar em operação em alguns casos.
Então tem essa vertente ainda muito a ser explorada. Mas como eu falei, mas assim, o grande desafio no Brasil hoje, para mim, é a questão da infraestrutura de transmissão e distribuição. Beleza, a gente bota mais energia, mas a gente tem que fazer alguma coisa com essa energia. Não adianta só eu gerar, eu tenho que transmitir, eu tenho que distribuir. E um outro ponto em relação ao contexto mais internacional, eu vejo que, fazendo um paralelo com o Brasil, é bem mais complexo, bem mais difícil quando a gente fala de Europa, por exemplo. Europa, geograficamente, pensa nos países, eles são muito menores, eles têm pouco espaço, e aí eles já têm um contexto muito mais offshore. Quando a gente pensa em Holanda, a gente pensa em Portugal, lá a França, por exemplo, se eu não me engano, se eu falar alguma besteira que vocês podem me corrigir, majoritariamente energia, acho que é usina nuclear, se não me engano, mas a usina nuclear ela não entra, né, no aspecto de renovável, não está sendo muito incentivada. Os desafios lá são muito maiores quando a gente pensa na geração em si. O Brasil não tem problema de geração. O Brasil agora é fazer as regulações para offshore, começar a instalar offshore, trabalhar mais o onshore na parte de eólica, botar mais solar para jogo, mas a Europa, principalmente, tem um problema muito grande de como gerar essa energia limpa. E aí eles acabam recorrendo muito mais para offshore, mas quando a gente pensa na fronteira marítima, é muito menor. Então a gente tem esses diferentes desafios que eu entendo. Eu sempre acredito que a gente consegue, talvez não atingir exatamente aqueles números bonitinhos que são colocados, mas chegar muito próximo. E eu penso que a gente tem que colocar números ambiciosos para a gente todo dia a gente acordar e dormir pensando nesses números e como que a gente atinge isso. Só que a gente só vai atingir, Major, para finalizar, com uma cooperação internacional. Não adianta só o Pedro fazer alguma coisa, não adianta a Yasmin só fazer alguma coisa. Todos nós temos que fazer. Para aí sim a gente. Muito bom. Yasmin, quer complementar a fala do Pedro para gente, antes da gente finalizar? Bom, só bem brevemente, né? Concordo aí com tudo que o Pedro comentou. E realmente, né? Quando a gente pensa em aumentar as fontes renováveis, né? A produção de energia, a gente precisa pensar como um todo, né? Não só no Brasil, mas todos os países, né? E aí, aqui no caso, tinha uns 118 países, né? Que a Maju comentou, precisam colaborar juntos, né? Ter a participação juntos ali, independente da onde eles estejam localizados geograficamente. Como o Pedro falou, aqui no Brasil a gente tem todos os tipos possíveis, né? Mas cada país tem que fazer a sua parte ali também. É bem importante, mas acho que é uma meta bem desafiadora, né? De 3,4 para 11 GB ali é um número bem desafiador, né? Lembrando aí que a gente está no finalzinho de 2023, começando já 2024, então até 2030 é um período bem curto, mas como o Pedro falou, né? A meta alta, se a gente conseguir atingir uma boa parte dela, a gente já está no lucro, né? Excelente, Pedro e Yasmin. Obrigada pela contribuição de vocês. Bom, a gente está chegando aqui ao fim de mais um Way2Cast e eu gostaria de agradecer a todos vocês que toparam, né, estar aqui com a gente para falar de um assunto de extrema importância no mundo, né? A conversa foi incrível, foi muito bom poder escutar pessoas técnicas sobre o assunto e eu pude pessoalmente aqui aprender muito com vocês dois. Obrigada, Pedro, do Clima Tempo, por compartilhar, né, seu conhecimento com a gente, e também as nossas parceiras Yasmin e Maju, que foram essenciais aqui para viabilizar esse bate-papo e esse episódio do Way2Cast. E eu deixo aqui agora o espaço aberto para você, Pedro, e Yasmin também, para se despedirem e fazerem também possíveis recomendações e sugestões, comentários. O espaço é de vocês. Por favor, Pedro, depois Yasmin. Obrigado, Thaís. Acho que a mensagem final é um agradecimento de estar aqui, uma oportunidade, né? Eu particularmente adoro esse espaço, esse momento para poder compartilhar. Não adianta nada a gente aprender e nos enterrar junto com esse conhecimento, né? E a gente vai aprendendo juntos, eu acho que o caminho é esse.
como a gente falou, uma meta ambiciosa para o planeta, para o Brasil. A gente tem que trabalhar dessa forma para a gente poder realmente avançar. E assim, realmente tá no dia a dia, enraizado esse problema, e a gente está sempre pensando como que a gente consegue inovar, como que a gente consegue melhorar, seja uma pequena parcela, para aí você vai juntando, né, esse quebra-cabeça e você consegue realmente chegar num ponto de virada de chave. Porque não adianta só botar ali um curativo agora, que daqui a pouco tudo realmente não dá conta, né? A gente tem que trabalhar juntos, seja uma empresa privada, uma instituição pública, caminhar juntos para realmente resolver o problema de vez. Obrigado. Obrigada, Pedro. Foi uma honra, né, estar aqui ao seu lado comentando sobre esse assunto tão especial aí, né, que merece atenção. Então foi bem legal o nosso bate-papo. E realmente, né, agradecer pelo espaço de poder compartilhar isso com mais pessoas. E como você falou ali do quebra-cabeça, né, realmente a gente está aqui hoje com uma empresa de clima, a Way2, né, empresa de tecnologia voltada para energia, todo mundo se ajudando aí para a gente conseguir alcançar essas metas também, né? Mas é isso. Obrigada. Boa, gente. Obrigada, Pedro. Acho que foi muito importante a gente trazer essa discussão aqui pro podcast da Way2. E agradecer mesmo você por ter topado, a Climatempo também, né? Climatempo Energia, e todo mundo que está aqui presente, Yas também. Enfim, acho que foi muito válido como pessoa, assim, né? Ouvir tanto conhecimento sobre esse assunto e também enquanto profissional, né? Pra gente que trabalha no mercado de energia é sempre bom também ficar atento, né, a esses assuntos ligados aí ao clima e tudo mais. Então, muito obrigada. Bom, pessoal, mais uma vez, então, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Way2Cast, uma iniciativa da Way2 Tecnologia. Nós esperamos você lá nas nossas redes sociais. É só buscar por @Way2Technology. E se você quiser também deixar sua pergunta ou sua sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketing@way2.com.br. Os links estão aqui na descrição do episódio. Obrigada, pessoal, e até a próxima.